Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante e que a maioria de nós cristãos já sabemos a respeito desse assunto, mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm conhecimento acerca disso. Então é sempre bom a gente estar falando, relembrando, o que as Escrituras nos diz a respeito de determinados assuntos, principalmente até porque em relação a esse assunto que nós vamos tratar hoje, muitas pessoas, infelizmente, às vezes acabam tendo interpretações equivocadas em relação a isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre quem são os filhos de Deus. Primeiramente, nós vamos ler o livro de João, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Novamente eu vou ler aqui, essa primeira parte, onde diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo basicamente está dizendo que todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo e crer nele como Senhor e Salvador terá o direito de ser chamado filho de Deus. Mas será que basta apenas uma pessoa dizer eu creio em Jesus que ela será filha de Deus? Bom, vamos ler agora Romanos 8, versículo 14 e 15, que diz: Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Vamos ler novamente o 14? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa passagem bíblica nos mostra que não é apenas confessarmos da boca para fora que cremos em Jesus Cristo, mas a palavra de Deus nos mostra que aqueles que são filhos de Deus, além de crer verdadeiramente em Cristo, eles também são guiados pelo Espírito Santo. É muito interessante observarmos que a palavra de Deus, no versículo 14, diz que todos aqueles que são filhos de Deus andam conforme o Espírito de Deus. E o versículo 15 diz que esse mesmo Espírito nos adota como filhos. É isso mesmo, o Espírito Santo de Deus nos adota como filhos. Em Gálatas 3:26 diz o seguinte: Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Essa passagem, ela também reforça novamente as outras passagens bíblicas que nós lemos anteriormente aqui nesse vídeo, de João e Romanos, onde ela basicamente mostra que todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus, e todo aquele que anda segundo o Espírito de Deus é filho de Deus. Até agora, a palavra de Deus tem nos revelado que nós só podemos ser filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Deus nos adota como filhos por meio de Cristo Jesus. Uma outra passagem que confirma isso está em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Essa é mais uma passagem bíblica que nos mostra novamente que nós só podemos ser chamados filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, porque por meio dele nós somos adotados por Deus. Até agora nós estamos falando bastante sobre essa questão de Deus nos adotar. Como que se dá isso? Bom, a verdade é que todos nós, sem exceção, nós não éramos filhos de Deus pela nossa natureza, porque nós vemos de uma natureza decaída e pecaminosa. Bom, uma parte disso nós encontramos lá em Efésios, capítulo 2, que diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. É impossível falar desse assunto sem falar do Evangelho, das boas novas de Cristo. Bom, nós estávamos mortos em nossos pecados e Cristo nos concedeu a vida por meio dele. E por causa disso, nos foi dado o direito de adoção como filhos.
Ainda no mesmo capítulo, no 2º versículo, diz o seguinte: nos quais andastes no passado, conforme o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo vem falar nesse versículo 2 acerca dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência nada mais é do que aquelas pessoas que não foram salvas nem regeneradas, a qual não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, que andam segundo as coisas do mundo e não segundo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vem falar logo em seguida, no versículo 3, que todos nós, sem exceção, caminhávamos igualmente eles como filhos da desobediência. Vamos ler? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Antes de Cristo, se nós éramos alguma coisa, nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, escravos do pecado. Nosso coração estava constantemente desejando mal, maquinando mal. Isso nos faz filhos do maligno. Bom, todos nós nascemos filhos do mal. A diferença é que por meio de Cristo Jesus, nós podemos ser adotados. Nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira e do pecado. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos adotou também como filhos. E a estes Ele chamou, e a estes Ele salvou, a estes Ele justificou e regenerou em Cristo Jesus. Agora, para finalizarmos esse vídeo, eu gostaria de ler uma última passagem que se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 10 a seguir, que diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Essa passagem é uma passagem bastante profunda que mexe muito comigo, porque muitas das vezes nós queremos achar justiça em nós mesmos, mas isso não é o que ocorre. Verdadeiramente, a palavra de Deus nos mostra que todos nós, sem exceção, somos todos juntamente inúteis, todos querendo praticar o mal. Ninguém de fato deseja buscar a Deus. Ninguém de fato deseja buscar as coisas de Deus. Todos nós somos decaídos. Todos nós caímos em desgraça do pecado. Todos nós somos miseráveis pecadores. E todos nós, em nossa essência e natureza, não somos filhos de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, apenas por meio dele, nós podemos ter esse direito de ser chamados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Somente crendo nele verdadeiramente e crendo com fé no poder que Deus tem para nos salvar por meio de Cristo Jesus, e não só de crer com fé e na certeza, mas também andar conforme o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, lembrando que o compartilhamento também é uma forma de propagar o Evangelho, propagar a palavra de Deus, e é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus venha cada vez mais derramar a presença dele sobre nós, para que assim nós podemos ter esse selo, essa garantia que é o Espírito Santo, para que assim nós podemos nos gloriar em Cristo como filhos de Deus.